mostrou a sua palavra no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ler com a ajuda de Deus, lá no final de Atos, no capítulo 27. Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, vamos ler com a ajuda de Deus. Os últimos versos, irmãos, é um relato muito bonito este capítulo 27. Os irmãos marcam bem, para chegar em casa depois, leiam toda essa história, que isto aqui foi real, não é uma parábola, não é uma comparação, é uma realidade que aconteceu há uns 2000 anos atrás, quando não existia toda a tecnologia que tem hoje. Mas o Deus de então é o Deus de hoje. E o mesmo jeito que falou com Paulo, fala com nós. Então aqui fala de um naufrágio, de um navio grande. Mas, irmãos, vamos ler somente do verso 33 em diante. 33, verso 33. Entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: já hoje o 14º dia que esperais, permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa que é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças, e deu na presença de todos, e partindo, começou a comer. Tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos todos no navio 276 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Sendo já dia, não conheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram se sobre deveriam encalhar nela o navio, e levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia, porém, dando num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio. A fixa proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que ninguém fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio. Aconteceu assim que todos chegaram à terra a salvo. Como já Deus deu de falar, irmãos, é uma história bonita sobre um naufrágio, sobre um acidente que aconteceu, sobre uma destruição grande, uma perca grande. Mas os irmãos vê que tinha presos ali naquele navio, tinha prisioneiros, tinha soldados e tinha outra gente, os marinheiros, mas no meio de todo o que havia ali, tinha um homem de Deus. Põe bem atenção, irmãos. Tem casa que está de pé por causa da oração de uma mãe. Tem empresa que está aberta por causa de um servo que está lá trabalhando. Tem família que Deus está abençoando por causa de uma avó, de um filho, de um crente que está lá e Deus fala com ele. Família continua.
Tem bairro que é favorecido por causa de um crente que mudou naquele bairro. O bairro é ruim, não tem asfalto, não tem eletricidade, não tem energia, mas de repente é um bairro novo e pela necessidade, um servo de Deus, uma família crente, e resolve comprar um terreninho lá para aquele fundo de vila. Mas que lugar feio, mas vai um crente lá. Fez um barraquinho, entrou dentro, a benção de Deus chega no bairro. Marca isto. Daqui a pouco chega a empresa Engisa aí, né? Como é que fala? Eu não sei. Aí da energia elétrica começa a pôr poste. Mas aqui é o prefeito. Não é o prefeito. É o vereador que está falando. Não é. É Deus ouvindo a oração de uma família. Irmão, e aonde você mora, e aonde você for, pode sair com a confiança desta palavra do mesmo Deus que falou com Paulo, fala com nós. Deus falou comigo. E Paulo tinha falado antes: olha, não dá, não convém nós empreender viagem, nós vamos se perder, não é bom, o tempo não está bom. Mas nós sabemos, nós entendemos. E saíram. E se os irmãos podem ler, e vai, até que a coisa se perderam, já não sabia onde estava, e rodou de um lado para outro. Onde estamos? Estamos perdidos. De dia, chuva, de noite, escuridão, chuva, não via estrela, não sabia se ia para a direita, para a esquerda, perdido. Jogaram as coisas do navio fora, foram jogando, mas na 14ª noite, lá no Mar Adriático, lá para o lado da Itália, perdido lá, de repente, Paulo e o povo já não comia. Diz aqui, nós acabamos de 14 dias, sem comer, sem beber. Mas agora vos ademoesto, falou Paulo, tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Explica para nós isso aqui, irmão. Como é possível? O navio vai arrebentar? O navio vai perder. Mas nós estamos dentro do mar. Se perder o navio, imagina, irmão, no meio do mar, se cair o avião, você está morto. Se vai perder o navio, nós vamos morrer. Não perderá a vida de nenhum de vós. Mas como é que você tem essa confiança? Como que você tem essa certeza? Irmão, tem alguém que duvida de você. Tem alguém que não acredita no teu potencial. E talvez o irmão não tem, mas Deus tem para te dar. Como é que você tem essa certeza, Paulo? Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Que alegria, que contentamento, que certeza de fé, irmão. Hoje eu fui na ordenação do irmão, a alegria do irmão, mas o Deus que falou com ele está falando com você também. Volta para casa com fé, com certeza. Amanhã, segunda-feira, começa a semana, começa na certeza. Deus está na minha vida. Deus está no meu barco. Se o barco afundar, Ele me arranca salvo na terra. O anjo de Deus a qual eu sirvo esteve comigo aqui. E daí o anjo? Daí ele falou: ó varões, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus que há de acontecer como a mim me foi dito. Irmão,
que seja aumentada a nossa fé hoje por esta gloriosa palavra. Servos de Deus, ordenados hoje, os demais que estão aí, e toda a irmandade. Mas Senhor, e agora o que eu faço, o que eu não faço? Deus está dirigindo a nossa embarcação. Se o navio afundar, nós chegaremos do outro lado a nado. Olha, aí ele foi conversando e falou: olha, já é a 14ª noite que não comemos nada. Exorto-vos que comais coisa alguma. Porque é hoje o 14º dia em que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Irmão, a pandemia passou por aí. Alguns desapareceram. Já passou a Santa Ceia daqui ou não? Santa Ceia já fizeram? Alguns nem na Santa Ceia veio. Mas quem sabe veio hoje, porque é a ordenação de algum parente. Quero ver a ordenação dos irmãos, vai vir irmão de fora, vou ver a ordenação. E você veio? Você veio para ver? Você está ouvindo a palavra? Faz tanto tempo que você não come, não se alimenta, mas nem no culto online você tem coragem de ver. Dá para comer essa palavra hoje? Dá para se alimentar um pouquinho da fé e sair daqui mais crente hoje? Aconselho que comais alguma coisa que é para a vossa saúde. Essa palavra é para a saúde nossa espiritual. Alguma visita que entrou pela primeira vez ou demais vezes, coma desta palavra, abre o teu coração, o teu entendimento, e que seja acrescentada a fé, multiplicada a confiança. Exorto-vos que comais alguma coisa que é para a vossa saúde. Olha, mas que coisa, né, irmão? Porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Irmão, que coisa, né? Você passa o pente e cai um fio de cabelo um atrás do outro, e está no meio do mar, num barco que estava perdido. De repente, em 14, 15 dias já sem comer, e Deus tomar a boca de Paulo e falar: o anjo de Deus falou comigo. Irmão, na hora do teu aperto, o Senhor mandará um anjo a teu favor. Glória a Deus. O Senhor tem, e não é, e algum irmão pensa que o anjo vai aparecer de asa e branquinho e desce. Se o Senhor quiser, ele aparece em algum sonho. Quantos irmãos aí, nessa época agora aí de Covid, irmão, alguns que estavam entubados. A oração da igreja, o Senhor mostrou para ele, viu entrando o varão de branco. Vários irmãos já ouvimos, e nós tem aí que se mandar levantar a mão, irmãos que já tiveram esta visão. Mas o Senhor Deus não tem anjos só lá no céu, tem anjos aqui na terra. O Senhor usa às vezes de um vizinho, o Senhor usa de uma autoridade, o Senhor usa de alguém que você menos imagina. Aqui em Manaus, há 50 anos atrás, veio um irmão, chama Carlos Roberto. Ele é ancião no Jardim Danfer. Esse irmão foi cooperador aqui há tempo, quando veio o irmão Tiago também, 50 anos atrás, conheço ele. E esse irmão, quando Deus mandou ele para cá, estava em Manaus, trabalhava em escritório, tinha uma vida boa, e aqui não achava trabalho, difícil a situação. Oh meu Deus, o que eu faço? Está difícil.
vou embora, vou voltar, não está dando, Deus não está comigo. E ele saiu. Eu nunca tive lá em Manaus, já tive em Manaus, mas nunca tive no lugar que aconteceu esta obra. Ele saiu, olhando, foi naqueles mercados, procurando um trabalho. Ele viu que ali tinha alguém, pegava um balaio desse, na beira da praia ali, no porto, onde chegavam os pescadores, e vem trazer tanta coisa para vender. E cada um, e ele viu que ali vinha gente e trazia verdura e alface e tal. E ele falou: olha, quer saber? Eu vou comprar um balaio desse e vou vender alface. Vender alface e vou. Mas e desanimado, comprou um balaio, colocou aquilo na cabeça e saía vendendo alface. Mas a prova, quando ela chega, irmão, ela desanima qualquer um. E ela vai, e ele muito desanimado, falou: não, eu vou já largar tudo, já ninguém compra nada, eu vou embora, vou abandonar. Não, Deus não está comigo. Aí ele estava andando, sei lá, para os mercados ali, numas curvas que estava lá, onde ele estava andando, de repente ele escutou uma sanfoninha tocando. Falou: opa, algum irmão tocando hino, granjeai os talentos. Ele saiu procurando o som daquela sanfoninha e foi, era um cego sentado num banquinho com uma sanfoninha tocando um hino e pedindo esmola. Ele falou: mas que contraste, que coisa diferente. Bateu na... Onde você aprendeu isso? Não sei, aprendi, estou tocando. Estava tocando o papo de esmola, mas no tocar daquele hino, para quem ouvia não sabia o que era, mas para ele que estava numa guerra espiritual, não vou, Senhor não está comigo. Granjeai os talentos, o Senhor sobre muito porá, irmão. Tomou de uma força, de uma virtude. O Senhor está comigo. Dá para confiar na palavra? Não foi um anjo que Deus preparou ali, um ceguinho pedindo esmola. Não foi um anjo que Deus colocou na frente para cantar um hino para ele? Vinha o dia, e entrando, Paulo exortava que todos comessem alguma coisa. E ele falou: nenhum cabelo cairá da vossa cabeça. Irmãos, rebentou tudo, chegaram numa ilha. É muita fé. O Senhor está acrescentando a fé hoje em nós aqui. E Deus vai fazer obra por meio dessa bendita palavra. Creia, acredita, vai na certeza, o Senhor falou comigo. E se for preciso, Ele manda um anjo ao teu favor. E tendo já todos de bom ânimo, puseram também a comer. Éramos no navio 276 almas, e refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar, e sendo já de dia, acabou a escuridão, acabou as trevas. Irmão, poderoso é Deus para dar um soprão para alguma treva, alguma nuvem escura. O irmão já olhou para cima, aqui ainda Rondônia, você vê que as nuvens parece que está até mais baixa, né? Mas se Deus sopra um vento, limpa o tempo. Alguma nuvem escura espiritual atrapalhando a vida de alguém, o Senhor vai dar um soprão nessa noite por essa palavra. Vai embora, liberta o meu servo, solta aquela alma.
refeitos com a comida, e eram de dia. De dia dá para ver as coisas, de noite não dá para ver. Na escuridão eu não sei o que tem na minha frente, eu não vejo o buraco, mas de dia, mesmo dentro do navio, que sabia que ia perder, mas falou de dia, de repente eles olharam uma enseada, uma praia, de certo que dava para ver alguma vegetação, mas no meio do mar, olhando, e para nós chegar lá? Para nós chegar lá, vamos sortar, como diz, levantaram as âncoras, deixaram ir o navio, largando as amarras do leme, quer dizer, não deu, mas não dirigiu. Irmão, solta tudo que você tiver, mas confia que Deus vai dirigir o teu navio. O Senhor dirigirá a tua embarcação, o Senhor dirigirá os teus passos. O irmão pode ver uma coisa, irmão, às vezes a gente sai, eu não sei onde, aqui eu não conheço nada, mas você sai desse lugar para aqui, é rotina, você passa naquela rua, no semáforo, vira ali à direita, chegou, mas de repente, você em vez de virar uma, vira outra, pega uma rua errada, mas por que eu vim por aqui? Porque foi a mão de Deus que te desviou, porque naquele lugar teria alguma encrenca, e Deus te desviou para você passar por outro lado. Irmão, Deus faz coisa na nossa vida, mas por que eu perdi a hora? Puxa, eu pus o relógio para despertar, porque o Senhor sabia que tinha a hora certa para você levantar, atrasou ou adiantou, mas foi a mão de Deus. Alguma coisa o irmão vai ver, mas por que Deus faz isso? Por que aconteceu? Não é casualidade, é o sopro de Deus a favor de alguma libertação. Glória a Deus. E se tiver alguma coisa atrapalhando a tua vida, irmã, alguém que te prometeu, e alguém, vou fazer isso, vou fazer aquilo, marcou tudo, e se Deus toma um caminho e sopra para ir embora, para sair da tua frente, não reclame, diga, é o Senhor limpando o meu caminho. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, largaram tudo, soltaram, deixa ir, vamos ver o que acontece. Aí deu num lugar de 2 mares, no encontro de águas, aí o navio enroscou a popa, a proa, a frente encalhou, e a água batia por fundo, rebentou o navio. Dando num lugar de 2 mares, fixa a proa, ficou imóvel e abria com a força das ondas. Irmão, a força da onda que rebentou um navio, que não era um barquinho desse de pescador, não, era um navio com 300 pessoas dentro, 276, era grande. Rebentou o navio, a força da onda rebentou o navio, mas não morreu ninguém, não arrancou um fio de cabelo de ninguém, por causa de uma fala de um servo de Deus, do Deus que falou com Paulo. Aí a ideia dos soldados, vamos matar os presos, porque perceberam, o navio vai arrebentar, vai fugir todo mundo. Eles enxergaram uma enseada, mas estava uns par de metros para chegar lá. Quem sabe nadar, se vira, e quem não sabe nadar, vai morrer afogado. O centurião, querendo salvar a Paulo, estorvou o intento de matar os presos, e mandou, e deu ordem, que todos que pudessem ou soubessem nadar, que se lançassem primeiro ao mar, e se salvassem em terra. Estamos vendo a terra lá, mas quem sabe nadar vai, quem não sabe nadar, irmãos, mudando essa palavra para o lado espiritual, para onde vai indo essa multidão? Ou seja, irmão, a gente não sente que vamos indo para a glória de Deus, para Nova Jerusalém? O irmão, a irmã não percebe que cantando um hino você sente a presença? Quem não sentiu a presença de Deus aqui hoje?
não é? Glória, ali cantando os hinos, que alegria, que contentamento, mas que gostoso, que culto gostoso. Glória a Deus, tomara que não acabe logo, tomara que o Senhor fale mais comigo, fala mais, né? Tem irmão que está aqui tão contente que se falar, não, né? Vai até meia-noite, o irmão está dando glória a Deus. Não, não tem pressa, vamos aproveitar o tempo. Quem sabe nadar, vai. Quem sabia nadar, viu que dava para chegar, e vai. Mas quem não sabe, quem por fé estiver olhando para Nova Jerusalém, para o Senhor, para a terra prometida, eu chego. Com prova, eu chego. Com tribulação, mas eu chego. Com angústia, mas eu chego. Eu sei nadar, e vai. Continua nadando, irmão. Nós vamos chegar na terra prometida. E quem não sabe? Novo de crente. Quem não sabe nadar? Quem não sabe nadar? Uns em tábuas. Mas onde que vai encontrar um pedaço de tábua? Rebentando o navio, estourou pedaço de pau para todo lado. Uns em coisa do navio, algum catou lá um salva-vida, alguma coisa, abraçou, e ó, a terra, irmão, afirma o teu olhar para o Senhor, vai dando glória, agarra de uma palavra. Quantos irmãos, olha aqui um pedacinho de tábua, não largo, o Senhor está na minha vida. Glória, a fé, a certeza, foi Deus, irmão, glória a Deus. Olha o que o Senhor traz. Você esqueceu daquele dia que o Senhor te chamou na água do batismo? Alguns foram aqui, mas alguns foi no Rio, outro foi lá no Paraná, outro em Minas, em Goiás, Mato Grosso. Mas você lembra daquele dia? Talvez você não lembre, o Senhor vai recordar agora. Quando o servo colocou a mão na tua cabeça e falou: irmão, irmã, em nome de Jesus Cristo eu te batizo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Senhor está na minha vida, e Ele está agarradinho aí contigo, não larga dele. Vai batendo a mão, vai. E outra coisa, irmão, vamos analisar um pouquinho aqui. Quer ver? Dos 276 que chegaram na terra, será que alguém tinha prazer de atrapalhar o outro? Não, eu sei nadar, peraí, e empurrava algum no meio do caminho, fica para trás. Não, quem pudesse dava uma agarradinha, vem junto, pega aí, vem comigo, eu te dou um empurrão e eu vou nadando. Irmão, se você tem força, tem fé, tem qualidade espiritual, você é forte, dá uma empurradinha no fraco e vem junto, e continua nadando, não empurra ninguém para trás. Leva avante, vamos junto, vamos, nós vai chegar. Anima, irmão, a palavra de Deus é esta hoje: animar a todos e não estorvar ninguém. Vamos, o Senhor está comigo. Não, Deus está com nós, o Senhor vai ajudar. E todos chegaram à terra a salvo. Dá para ir embora? Dá para ir contente? Dá para se salvar? Dá para chegar? É a palavra que Deus manda. Deus seja louvado.